8. A disciplina e as linguagens de amor. Qual das seguintes palavras é negativa? Amor, aconchego, risos, disciplina. A resposta é: nenhuma delas. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, disciplina não é uma palavra negativa. Ela deriva de uma palavra latina e quer dizer treinar. A disciplina implica a longa e diligente tarefa de orientar uma criança desde a infância até a fase adulta. O objetivo é fazer com que ela alcance um nível de maturidade que lhe permitirá um dia atuar na sociedade como um adulto responsável. Vemos, então, que é um objetivo positivo. Treinar a mente e o caráter de seu filho para que ele se torne um membro construtivo e autocontrolado do lar e da sociedade exige que você utilize com ele todos os tipos de comunicação. Você empregará a orientação através do exemplo, do modelo, da instrução verbal e escrita, ensinando e pregando um comportamento correto, corrigindo os comportamentos inadequados, provendo experiências de aprendizado e muito mais. O castigo também é um desses meios e igualmente tem o seu lugar, porém na maioria dos lares é excessivamente utilizado. De fato, muitos pais pensam que a disciplina e o castigo são sinônimos e que disciplinar realmente significa punir. O castigo é um tipo de disciplina. Embora seja em grande parte negativo, veja o item 4. Castigo. Neste capítulo, alguns pais, particularmente aqueles que não receberam muitas expressões de amor na infância, têm a tendência de ignorar a importância de cuidar de uma criança. Eles consideram que a principal tarefa da paternidade e da maternidade é a punição, em vez de utilizar outras formas mais positivas de disciplina. Para ser eficiente na disciplina, os pais devem manter o tanque emocional dos filhos bem cheios de amor. Na verdade, disciplinar sem amor é como tentar fazer um motor funcionar sem combustível. No começo, pode parecer que funciona, mas acabará em desastre. Devido à confusão sobre o conceito da palavra disciplina, neste capítulo nós nos concentraremos no significado comum e corretivo do termo, e no próximo, então, nos aspectos do ensinar-aprender que essa palavra encerra. Nos dois casos, exploraremos como a linguagem de amor do filho pode ajudar os pais a desenvolver a disciplina na educação da criança. Orientando em direção a um comportamento maduro. A definição popular e comum da palavra disciplina é estabelecer a autoridade paterna e materna, desenvolver as diretrizes do comportamento e, então, ajudar as crianças a viver mediante essas diretrizes. Historicamente, cada cultura estabelece as expectativas para um comportamento maduro e transmite os meios pelos quais esses objetivos podem ser alcançados. Somente neste século e, ainda, por um curto período, as pessoas foram levadas a acreditar que as crianças não precisavam de disciplina. Essa abordagem liberal da paternidade-maternidade, que permite às crianças fazer tudo o que desejam, não produz crianças felizes nem responsáveis. Historicamente, todos os tipos de sociedade consideram os seres humanos criaturas morais. Em determinadas civilizações, certos comportamentos eram considerados corretos. Em outras, completamente inaceitáveis. Embora os padrões de conduta mudem de lugar para lugar, nenhuma sociedade é amoral. Cada uma delas possui seus códigos, regras, leis e entendimentos éticos. Quando os indivíduos optam por uma vida imoral, eles o fazem em detrimento próprio e de sua sociedade. Os pais são os principais responsáveis pela disciplina dos filhos porque são eles que interpretam para seus descendentes os padrões geralmente aceitos em sua cultura. Os bebês não possuem capacidade de decidir como querem viver, e sem as regras dos pais uma
Criança não sobreviverá até a fase adulta. Durante a infância, os pais devem fortalecer as regras e controlar o comportamento da criança. Isso significa que eles não permitirão que o pequeno Johnny engatinhe na direção do fogo, independentemente de quão atrativas as brilhantes chamas possam parecer ao menino. Mais tarde, já sendo capaz de caminhar, Johnny tem de ser mantido longe da rua para não ser atropelado por um carro. Seus pais têm de guardar os remédios e outras substâncias tóxicas longe do alcance dele. Depois dessa etapa da infância, que exige um controle total, os pais seguem em frente, devotando mais de uma década para educar seus filhos até um nível aceitável de autodisciplina. Essa estrada até a maturidade é aquela na qual toda criança deve caminhar e pela qual os pais precisam aceitar a responsabilidade. É uma tarefa assustadora, que exige sabedoria, imaginação, paciência e grandes doses de amor. Os padrões e métodos para a disciplina diferem de família para família, embora não de forma muito expressiva na maioria das culturas não industrializadas. Entretanto, em nossa cultura ocidental pluralista, as diferenças são enormes. Desde a Primeira Grande Guerra, o leque de opiniões e ideias nos Estados Unidos tem se aberto para se tornar o maior entre todas as culturas ocidentais. Elaborou-se uma abordagem supostamente científica com respeito ao desenvolvimento das crianças. Com isso, muitos pais têm perdido a confiança na abordagem comum e tradicional da paternidade e maternidade, aceitando qualquer orientação do guru do momento. Além dos gurus, os supostos entendidos no assunto oferecem teorias conflitantes e, com preocupante frequência, conselhos contraditórios. Isso tem gerado muito desacordo e conflito quanto aos padrões de disciplina nas famílias ocidentais, o que explica as grandes variações de padrão na América do Norte. Amor e disciplina. O amor não procura seus próprios interesses, e sim o dos outros, assim também é a disciplina. Portanto, ela é com certeza um ato de amor. E quanto mais a criança se sente amada, mais fácil será discipliná-la. A razão é que a criança tem de se identificar com seus pais para aceitar a orientação deles sem ressentimento, raiz de amargura, hostilidade e sem impor obstáculos, comportamento passivo-agressivo. Isso significa que temos de manter seu tanque de amor cheio antes de administrar-lhe a disciplina. Se a criança não se identifica com os pais, ela verá cada solicitação ou ordem como uma imposição, uma arbitrariedade, e se ressentirá disso. Em casos extremos, a criança chega a considerar uma solicitação dos pais com tal ressentimento que sua reação diante da autoridade deles, assim como de todo tipo de autoridade, é sempre agir contrariamente ao que lhe é solicitado. Essa atitude tem se tornado excessivamente comum. Jason tem 10 anos. Seu pai trabalha como vendedor e, por força de seu trabalho, permanece fora de casa 4 a 5 dias por semana. Nos fins de semana, ele corta a grama e executa outros trabalhos no lar. De vez em quando, assiste a um jogo de futebol no sábado. Portanto, Jason não vê seu pai com muita frequência. Uma vez que a principal linguagem de Jason é o tempo de qualidade, ele não se sente muito amado pelo pai. Quando retorna ao lar no final de uma semana de trabalho, ele sempre está física e emocionalmente cansado e não apresenta bom humor nem disposição para tolerar as brincadeiras infantis normais. Sua disciplina, em geral, é acompanhada de palavras ásperas, ditas em tom de raiva. Ele acha que sua forma de disciplina é o que Jason necessita para transformar-se em um jovem responsável. Entretanto, a realidade é que Jason se magoa profundamente com o método empregado e tem medo do pai.
Jason demonstra pouca disposição para obedecer aos desejos do pai. Passa a maior parte dos fins de semana fugindo do contato com ele. Mesmo um observador informal consegue ver a relação que existe entre a falta de amor do pai e a falta de respeito de Jason. As palavras duras e ásperas do pai e a raiva em seu modo de falar talvez sejam toleráveis para uma criança que se sente segura com respeito ao amor do pai. Porém, quando o tanque de amor está vazio, como é o caso de Jason, tal disciplina incentiva a ira e a amargura, em vez de responsabilidade. Se Jason se sentisse seguro quanto ao amor de seu pai, ele saberia que a disciplina recebida era, pelo menos na mente de seu pai, para seu próprio bem. No entanto, uma vez que não se sente amado, considera a disciplina como um ato de egoísmo. Cada vez mais, Jason se acha um estorvo para seu pai, e isso está afetando seriamente sua autoestima. Está claro que é fundamental que você ame seu filho incondicionalmente. Você poderá fazer isso de maneira muito mais eficiente se conhecer e falar todas as 5 linguagens de amor. Toda criança precisa desse amor incondicional para manter seu tanque emocional cheio. Só assim, você será capaz de discipliná-la e obter os melhores resultados possíveis. As primeiras coisas em primeiro lugar, caros pais. Pratiquem o amor incondicional, e só então disciplinem. C. Como uma criança ama. Antes de nos capacitarmos para disciplinar eficazmente uma criança em amor, precisamos fazer 2 perguntas. 1. Como uma criança ama? 2. De que meu filho precisa quando se comporta mal? Bem, como uma criança ama? De forma imatura. Diferentemente, os adultos procuram amar de uma maneira incondicional. Com frequência, falhamos e caímos no que se chama amor recíproco. Por exemplo, John sente profundo amor por Márcia, e deseja que ela se apaixone por ele. Com o intuito de fazer o melhor, ele procura ser agradável, calmo, útil, gentil, respeitável e atencioso com ela. Como não se sente seguro com relação ao amor de Márcia, ele procura evitar o comportamento imaturo e se empenha em ganhar o amor dela. Essa abordagem racional para obter o amor de outra pessoa é chamada de amor recíproco, pois John está fazendo o seu melhor para, em troca, assegurar o amor de Márcia. Mas uma criança não ama de maneira recíproca ou incondicional. Por ser imatura, ela ama de acordo com um padrão voltado para si, egoísta. Instintivamente, ela é consciente de sua própria necessidade de sentir-se amada, ou seja, de ter um tanque emocional cheio. Ela não tem consciência de que seus pais também possuem tanques de amor que precisam ser abastecidos. A sua única preocupação real é com a condição de seu próprio tanque. Quando o nível desse tanque está baixo ou vazio, ela é compelida a perguntar freneticamente: você me ama? A resposta dos pais irá determinar o comportamento dela, já que a principal causa do comportamento inadequado é um tanque emocional vazio. Alguns pais acham que o filho deveria tentar conseguir o amor e a afeição deles através do bom comportamento, mas isso simplesmente não é possível. Por natureza, a criança testa o nosso amor de modo constante através de seu comportamento. Ela está perguntando: você me ama? Se respondermos, sim, eu amo, e reabastecermos seu tanque de amor, eliminaremos a pressão, suprimindo a necessidade de ela continuar a testar nosso amor. Outra consequência benéfica é que fica muito mais fácil controlar o comportamento dela. No entanto, se cairmos na armadilha de pensar que a criança deveria fazer por merecer o nosso amor mediante seu bom comportamento, ela se sentirá continuamente frustrada. Nós também seremos tentados a achar que nosso filho é insensível, desrespeitoso e mau, quando, na realidade, ele só precisa estar seguro de nosso amor.
Quando uma criança pergunta através de seu comportamento, "Você me ama?", provavelmente vocês não gostarão da atitude dela. Se a criança se sentir muito desesperada, passará a comportar-se de modo inadequado. Nada torna uma criança mais desesperada que um tanque de amor vazio. Portanto, não faz sentido exigir bom comportamento de uma criança sem primeiro certificar-se de que ela se sente amada. Essa é a nossa responsabilidade. Devemos manter seu tanque emocional cheio utilizando todas as 5 linguagens de amor, embora devamos nos concentrar em sua principal linguagem. A segunda pergunta que devemos fazer para disciplinar com amor é: de que meu filho precisa quando se comporta mal? Em vez disso, muitos pais se perguntam: o que posso fazer para modificar o comportamento dele? Se eles respondessem a essa pergunta, com certeza diriam: punição. Essa é uma das razões por que o castigo é excessivamente utilizado nos lares, em vez de os pais escolherem meios mais apropriados de educar seus filhos. Quando nos valemos primeiro do castigo, mais tarde não conseguimos atentar para as reais necessidades da criança. Portanto, se lidarmos com o mau comportamento dessa forma, a criança não se sentirá amada. Entretanto, quando perguntamos: de que meu filho está precisando, podemos prosseguir racionalmente e escolher um caminho adequado. Uma criança que se comporta mal tem uma necessidade não satisfeita. Enxergar a necessidade existente por trás daquele comportamento inadequado pode nos levar a tomar a atitude certa. Perguntar a nós mesmos: o que posso fazer para modificar o comportamento dele, com frequência nos leva a pensar em castigo. Diferentemente, a pergunta de que meu filho precisa nos dá a certeza de que levaremos essa situação conflitante a bom termo. C. Causas do mau comportamento, tanque de amor vazio. Quando seu filho se comporta mal e você se pergunta: de que meu filho precisa? A próxima pergunta deveria ser: será que seu tanque de amor precisa de reabastecimento? É muito mais fácil disciplinar uma criança quando ela se sente amada de verdade. Particularmente se a causa do mau comportamento é um tanque de amor vazio. Em tais ocasiões, você deve ter em mente as linguagens de amor, em especial o contato físico e o tempo de qualidade, além do contato visual. Quando uma criança se comporta mal propositadamente, o que ela fez não deve ser perdoado. Entretanto, se lidarmos com essa situação de forma equivocada, sendo excessivamente rigorosos ou excessivamente permissivos, com certeza ainda enfrentaremos mais problemas, e eles se intensificarão à medida que a criança crescer. Sim, precisamos discipliná-la, educá-la, para que se comporte bem, porém a primeira etapa nesse processo não é a punição. As crianças mais jovens não são sutis ao solicitar nosso amor. Elas fazem muito barulho. E, em geral, coisas que parecem inadequadas do ponto de vista de um adulto. Quando percebermos que na realidade elas estão suplicando para gastarmos tempo com elas, para segurá-las, para nos dedicarmos a elas pessoalmente, nós nos lembraremos de que elas são apenas crianças e de que temos em primeiro lugar a preciosa responsabilidade de manter seus tanques emocionais cheios, para depois educá-las de modo que possam continuar sua jornada. Outras causas: problemas físicos. Seria muito bom pensar que todo mau comportamento é consequência de um tanque emocional vazio, mas não é bem assim. O que devemos fazer quando a causa de um comportamento inadequado não é um tanque emocional vazio? Depois de se perguntar: de que meu filho precisa, e chegar à conclusão de que o tanque de amor de seu filho não está vazio, faça-se outra pergunta: é algum problema físico
A segunda causa mais comum de um comportamento inadequado é a existência de um problema físico, e quanto mais jovem for a criança, mais seu comportamento será afetado por necessidades físicas. Será que meu filho está sentindo dor? Fome ou sede? Cansaço? Sono? Será que está doente? O mau comportamento não pode ser relevado, ainda que originário de um problema físico, mas atenuado. Arrependimento da criança, o perdão dos pais. Vamos presumir que você conclua que o comportamento inadequado de seu filho não tem origem em problemas físicos. Qual deve ser a próxima pergunta? Meu filho sente-se triste pelo que fez. Quando uma criança se sente triste pelo mau comportamento, não há necessidade de prosseguir adiante com essa situação. Ela reconheceu o erro e está arrependida de tê-lo cometido. Logo, o castigo agora poderia ser destrutivo, prejudicial, em vez de benéfico. Se o seu filho está verdadeiramente triste e demonstra um genuíno arrependimento pelo que fez, você deve regozijar-se. Isso significa que a consciência dele está viva e em plena atividade. O que controla o comportamento de uma criança ou de um adulto? Correto, uma consciência saudável. E qual é a matéria-prima da qual uma consciência normal é formada? Culpa. Certa dose de culpa é necessária para o desenvolvimento de uma consciência saudável. E o que irá remover a culpa, deixando a consciência tão branca como a neve? Aposto como você pensou em punição, especialmente o castigo físico. Entretanto, punir a criança quando ela já se sente verdadeiramente culpada pelo mau comportamento é obstruir a capacidade dela de desenvolver uma boa consciência. Em situações como essas, a punição em geral só produz raiva e ressentimento. Quando seu filho se sentir genuinamente arrependido pelo mau comportamento, em vez de puni-lo, perdoe-o. Com seu exemplo, você estará ensinando lições marcantes sobre o perdão e seu filho ainda se lembrará delas quando for adulto. Mediante a experiência de perdão, seu filho estará aprendendo a perdoar-se, mais tarde, a perdoar os que cometerem faltas contra ele. Que maravilhoso legado! Você já viu uma criança genuinamente arrependida do que fez e que tem experimentado o perdão dos pais? É uma rara e inesquecível experiência. Amor que flui do coração dessa criança é indescritível. A outra maneira de ensinar o seu filho a perdoar é você mesmo pedir-lhe perdão quando agir de forma errada com ele. Embora essas situações existam, elas não precisam ser constantes. Se forem, você está ofendendo seu filho em excesso e não está aprendendo com seus próprios erros. C. Controle eficaz do comportamento de seu filho. Como pais, somos responsáveis pelo que acontece com nossos filhos muito mais do que gostaríamos de admitir. Podemos aprender maneiras de ajudar nossos filhos a evitar os comportamentos inadequados e o consequente castigo. A seguir, você verá 5 métodos que poderá utilizar para controlar o comportamento de seus filhos com eficiência. 2 desses métodos são positivos, 2 são negativos e 1 é neutro. Ao ler esta seção, você deverá pensar a respeito dos métodos de controle que tem empregado com seus filhos. Então, é possível que você queira mudar de método ou acrescentar algum à sua abordagem. 1. Fazer pedidos. Fazer pedidos é uma maneira muito importante e positiva de controlar o comportamento e beneficia grandemente a ambos, pais e filhos. Os pedidos são agradáveis para a criança e ajudam a evitar a raiva que pode ser estimulada pelas ordens dos pais. E é muito mais fácil para os pais adotarem uma atitude simpática ao pedir e permanecerem simpáticos, porém firmes. Ao pedir,
Você está enviando 3 mensagens não verbais para a criança. A primeira é que você respeita os sentimentos dela. Você está dizendo: respeito o fato de você ter sentimentos, em particular, seus sentimentos sobre esse assunto. A segunda mensagem não verbal é o fato de reconhecer que seu filho possui um cérebro e que é capaz de formar opiniões. Respeito a sua opinião a esse respeito. A terceira mensagem é a melhor de todas. Os pedidos dizem a seu filho que você espera que ele assuma a responsabilidade pelo próprio comportamento. Esse tipo de responsabilidade está em falta hoje em dia. Seu filho pode aprender a tornar-se uma pessoa responsável quando você lhe der a oportunidade de sê-lo. Por intermédio dos pedidos, você estará orientando e encorajando-o a assumir essa atitude. A criança que é educada nesse contexto sente que está em parceria com seus pais no processo de desenvolvimento de seu caráter. Esse tipo de educação infantil não é permissivo. Os pais não estão abrindo mão de sua autoridade ou do respeito. Na verdade, a criança terá muito mais respeito por seus pais justamente porque sentirá que eles não estão apenas lhe dizendo o que fazer, mas interessados no que é melhor para ela. Igualmente, os pedidos são o melhor caminho para dar instruções. Uma vez que os pedidos são mais simpáticos, equilibrados e reflexivos do que as ordens, você poderá utilizá-los para instruir seu filho quase que interminavelmente. Nenhum outro método permite isso. 2. Dar ordens. Às vezes é necessário e adequado dar ordens aos nossos filhos. Os pedidos são muito mais eficazes quando você tem uma escolha, porém as ordens se tornam necessárias quando aqueles falham. Então, você tem de ser mais contundente. As ordens são meios negativos de controle porque exigem tons de voz mais duros do que os pedidos, com uma inflexão de voz decrescente ao final da sentença. Essa combinação quase sempre provoca irritação, raiva e ressentimento na criança, especialmente se for utilizada com frequência. As mensagens não verbais, que acompanham as ordens, em geral também são negativas. Devido ao fato de você estar dizendo a uma criança o que ela deve fazer sem dar-lhe nenhuma oportunidade para escolher, discutir ou reconsiderar, você está implicitamente afirmando que os sentimentos e opiniões dela não são importantes. Acima de tudo, você está chamando toda a responsabilidade para si dizendo: essencialmente, não me importa quais sejam seus sentimentos ou opiniões a esse respeito. Não espero que você assuma a responsabilidade por seu próprio comportamento. Espero apenas que você faça exatamente o que eu lhe mandar fazer. Quanto mais você usar técnicas autoritárias, como ordens, xingamentos, críticas ou gritos, tanto menos eficiente você será. Porém, se você utilizar pedidos simpáticos, as ordens dadas ocasionalmente serão mais eficazes. Como pais, vocês detêm muita autoridade. Se a desperdiçarem sendo o tempo todo negativos, sobrará muito pouco para os períodos críticos e difíceis. Ser agradável, porém firme, não somente conserva sua autoridade como também a fortalece porque você estará ganhando o respeito e o amor de seus filhos, bem como a gratidão deles. As crianças são ótimas observadoras. Elas sabem quando outros pais estão usando meios desagradáveis, autoritários e violentos com seus filhos. Vocês não podem imaginar quanto elas os apreciam e quão agradecidas se sentem por tê-los como pais ao serem tratadas de modo simpático, porém firme. 3. Gentileza no contato físico. Ser gentil ao tocar a criança permite que ela seja deslocada para a direção certa, com delicadeza. Esse é o segundo método positivo para controlar o comportamento. Ele pode ser
Especialmente eficiente com crianças mais jovens, que, com frequência, fazem coisas que lhe desagradam, embora não necessariamente erradas. Por exemplo, o hábito de responder com uma negativa próprio das crianças de 2 anos pode ser confundido com desobediência. Não, Dani diz. Porém, logo em seguida ele faz o que você pediu. Algumas vezes, há uma demora entre a resposta dele e o atendimento ao seu pedido. Para você isso pode parecer desobediência, mas não é verdade. A resposta com uma negativa é uma atitude comum numa criança de 2 anos. Trata-se de uma etapa normal de seu desenvolvimento, uma forma de a criança começar a se separar psicologicamente de sua mãe ou de seu pai. A simples capacidade de dizer não é importante para ela. Se você punir uma criança pequena por isso, não somente a estará ferindo como também estará interferindo diretamente em seu desenvolvimento. Por favor, tenha muito cuidado para não confundir respostas negativas com desobediência. São comportamentos completamente distintos. Digamos que você queira que sua filha de 3 anos venha até você. Então, começa com um pedido. Venha aqui, filhinha, vem. E ela responde prontamente, não. Então, você parte para uma ordem. Venha aqui já, e ela novamente responde, não. A essa altura, você está verdadeiramente tentado a puni-la, porém deveria resistir a essa ideia. Em vez de correr um grande risco de magoar sua filha, por que não guiá-la gentilmente para o lugar que você quer? Se ela resistir, você saberá que a atitude dela é de clara desobediência, e então poderá adotar a medida cabível. No entanto, na maioria dessas situações, você descobrirá que sua filha não estava sendo desobediente, mas apenas dizendo não. E você não a terá magoado desnecessariamente. Em geral, as respostas negativas começam quando a criança tem 2 anos, mas é possível encontrar exemplos em praticamente qualquer idade. Quando você não tem muita certeza de como lidar com determinada situação, poderá tentar este método, o da gentileza ao direcionar a criança com um toque físico. Isso poderá ser particularmente útil quando uma criança pequena age de forma inadequada em lugares públicos. Em vez de frustrar seus intentos e irritá-la, os pais poderão simplesmente tirá-la do local e da situação. 4. Castigo. O castigo é a 4ª maneira de controlar o comportamento de uma criança. Com certeza, é o mais negativo e também o método de controle mais difícil. Primeiro, o castigo deve adequar-se ao tipo de falta cometida porque as crianças são muito conscientes do senso de justiça. Elas sabem quando uma punição é muito benevolente ou excessivamente rigorosa. Elas também podem detectar incoerência nas atitudes dos pais com relação às demais crianças da família. Segundo, a punição talvez não seja adequada àquela criança em particular. Mandá-la para o quarto, por exemplo, poderá ser uma punição muito dolorosa ou uma oportunidade de brincar sozinha. Em terceiro, os castigos trazem consigo variação, uma vez que os pais com frequência se baseiam em seus sentimentos quando decidem o tipo de punição. Quando tudo está indo muito bem e eles estão se sentindo bem, a tendência é que a punição seja branda. Em dias ruins, quando estão de mau humor, as punições são bem mais severas. Tão difícil quanto lhe possa parecer decidir quando e que tipo de punição deve ser usada, você ainda precisa estar preparado para usá-la, e de forma apropriada. A tarefa pode ser facilitada pelo planejamento, a fim de que você possa evitar a armadilha do castigo. Isso significa sentar-se com seu cônjuge ou um amigo íntimo para decidir castigos apropriados para as diversas faltas. Tal planejamento manterá sua raiva sob controle.
quando seu filho fizer alguma coisa que o aborreça. Se seu filho se comporta mal e você se fizer rapidamente as perguntas sugeridas, anteriormente obtendo respostas negativas em todas elas, incluindo-se o constante não de uma criança de 2 anos, você deve fazer-se uma pergunta a mais: meu filho está sendo desobediente? Desobediência é resistir e desafiar abertamente a autoridade dos pais. Claro que a desobediência não pode ser tolerada, e o comportamento inadequado tem de ser corrigido. Porém, a desobediência de uma criança não significa automaticamente que o castigo é o meio mais indicado. Você deve evitar a armadilha do castigo fácil. Se um pedido for suficiente para interromper a atitude de desobediência, e com frequência isto acontece, ótimo. Se tratá-la com gentileza ou ordenar-lhe algo for apropriado, muito bom. Se o castigo for indicado naquela situação, faça-o com cuidado. Para obter mais informações sobre o assunto, recomendamos a leitura de Kids in Danger. Crianças em Perigo, de Ross Campbell. Finalmente, não utilize o castigo como seu principal método de disciplinar os filhos, sejam eles pequenos ou adolescentes. Se o fizer, você estará provocando imensas doses de ira desnecessária, e seu filho, com isso, poderá desenvolver comportamentos passivo-agressivos, tentando voltar-se indiretamente para você. Discutiremos o comportamento passivo-agressivo no capítulo 10. 5. Modificação de comportamento. Esse método utiliza a ideia de reforços positivos, inserindo um elemento positivo no ambiente da criança, reforços negativos, retirando um elemento positivo do ambiente da criança, e punição, inserindo um elemento negativo no ambiente da criança. Um exemplo de reforço positivo é recompensar uma criança por um comportamento adequado dando-lhe uma barra de chocolate ou sua fruta preferida. Um reforço negativo poderia ser proibi-la temporariamente de ver televisão ou retirar alguns privilégios por comportamento inadequado. Um exemplo de punição, algumas vezes chamada de técnica aversiva, seria mandar a criança para o quarto. A modificação de comportamento pode ser útil algumas vezes, em particular ao lidar com problemas comportamentais específicos e repetitivos pelos quais a criança não demonstra nenhum sentimento de remorso. No entanto, acreditamos que seu uso deva ser restrito e cauteloso. Se os pais utilizarem esse método em excesso, seus filhos não se sentirão amados. A primeira razão para isso é que o princípio fundamental desse método é condicional. A criança recebe uma recompensa somente se ela se comportar de determinada maneira. Segundo, a modificação de comportamento não lida com os sentimentos da criança ou mesmo com suas necessidades emocionais, nem transmite o conceito de amor incondicional. Se os pais controlam os filhos, principalmente tentando modificar seu comportamento, a criança desenvolverá um sistema de valores distorcido, fazendo as coisas apenas pela recompensa que isso lhe trará. A ênfase estará no que vantagem eu levo. Outro problema com esse método é que, se for utilizado em demasia, ensinará os filhos a utilizar o mesmo método com os pais. Eles farão tudo o que seus pais pedirem a fim de receber tudo o que querem. Isso leva à manipulação. Devido a todas as precauções que mencionamos a respeito desse método, talvez você esteja surpreso de nós o sugerirmos neste livro. Repetimos, ele poderá ajudá-lo com problemas de comportamento específicos e reincidentes de uma criança rebelde. Entretanto, trabalhar com um sistema de recompensas exige tempo, coerência, esforço e persistência. D. Disciplina aliada à principal linguagem de amor de seu filho. A disciplina é mais eficiente quando ocorre em um contexto de amor, portanto é sinal de sabedoria dar à criança uma consciente expressão de amor tanto antes quanto depois da punição.
Observamos que o meio mais eficiente de comunicar amor a uma criança é usar a principal linguagem de amor dela, por isso utilize-a sempre que você precisar corrigi-la ou puni-la. Léury é um engenheiro elétrico e sua personalidade é um tanto quanto inflexível. Nos primeiros anos de sua paternidade, ele tendia a ser severo e pouco criativo ao disciplinar os filhos. Após aprender a respeito das 5 linguagens de amor, ele concluiu que a principal linguagem de seu filho era o contato físico. Ele nos conta como aplicou esse conceito na disciplina de seu filho. Kevin havia quebrado a janela do vizinho enquanto jogava bola no quintal. Ele sabia que lá não era permitido jogar bola, o parque ficava apenas a um quarteirão e era o local certo para o jogo. Em muitas ocasiões, nós conversamos a respeito dos perigos de jogar bola no quintal. Quando nosso vizinho viu Kevin chutar a bola que quebrou sua janela, ele chamou minha esposa e informou o ocorrido. Depois que cheguei em casa, eu me dirigi calmamente ao quarto de Kevin, onde ele estava trabalhando no computador. Caminhei em sua direção e comecei a massagear seus ombros. Em 1 minuto ou 2, ele parou de trabalhar e se voltou para mim. Eu lhe disse, levante-se, quero lhe dar um abraço. Passei os braços em volta dele. Falei, tenho de fazer algo realmente muito difícil e quero que saiba que eu o amo mais do que qualquer outra coisa. Permaneci abraçado a ele por um longo tempo, sentindo a minha proximidade com ele. Então, eu o soltei e disse, mamãe me ligou hoje para contar o que aconteceu com a janela do vizinho. Sei que isso foi um acidente, mas você já estava cansado de saber da nossa proibição sobre jogar bola no quintal. Portanto, tenho de discipliná-lo por desobedecer a essa ordem. Machuca-me muito ter de fazer isso, mas é para o seu próprio benefício. Você ficará proibido de jogar bola pelas próximas 2 semanas e terá de usar o seu dinheiro para pagar o conserto da janela. Vamos ligar para o vidraceiro para saber quanto custará o reparo. Então, tomei Kevin em meus braços e o abracei novamente. Sei que ele sentiu minhas lágrimas rolando por sua nuca. Eu disse, amo você, filho. E ele respondeu, eu também te amo, papai. Saí do quarto sabendo que tinha feito a coisa certa. De alguma forma, foi muito melhor quando confirmei meu amor por ele antes e depois da disciplina. Sabendo que o contato físico era a principal linguagem de amor de Kevin, senti que a disciplina foi recebida de maneira positiva. Eu me lembro das vezes anteriores, quando eu o disciplinava com raiva e dizia palavras rudes e amargas, e algumas vezes chegava até a bater-lhe durante um acesso de ira. Agradeço a Deus porque agora conheço uma maneira melhor e mais justa de discipliná-lo. Se a principal linguagem de Kevin fossem palavras de afirmação, o encontro de Léury com seu filho talvez tivesse ocorrido desta maneira. Kevin, preciso conversar com você um pouco. Quero que você saiba quanto o amo e aprecio o seu bom aproveitamento na escola. Sei que quando você volta para casa quer relaxar e que você gosta de jogar futebol. Normalmente, você obedece às regras que temos em casa e eu gosto muito disso. São raras as vezes em que tenho de discipliná-lo. O que estou tentando dizer é que nós precisamos conversar sobre um acidente isolado que não é típico de seu comportamento e sou muito agradecido por isso. Provavelmente você já sabe que o vizinho chamou sua mãe nesta tarde e lhe disse que viu quando a vidraça foi quebrada. Embora tenha sido um acidente, você conhece a proibição sobre jogar bola no jardim. É muito difícil para mim, mas, devido à sua desobediência, tenho de discipliná-lo. Você ficará proibido de jogar bola pelas próximas 2 semanas e terá de usar o seu dinheiro para pagar o conserto da janela.
Vamos ligar para o vidraceiro a fim de saber quanto custará o reparo. Você entendeu que eu não estou bravo com você? Sei que você não quebrou a janela de propósito e que provavelmente também não pensou nisso quando começou a jogar bola no quintal. Eu o amo muito e sou um pai orgulhoso do filho que tenho. Sei que você aprenderá a lição com esta experiência. A conversa entre eles poderia terminar com um abraço, mas a principal linguagem de amor está nas palavras de afirmação ditas antes e depois da disciplina. Usar a principal linguagem de amor de seu filho não significa que você não deva utilizar as outras linguagens. Na realidade, significa que você está dando a ele a mais eficaz expressão de amor que pode dar, antes e depois da disciplina. Pelo fato de você saber que estará demonstrando amor a seu filho, provavelmente será muito mais cuidadoso sobre o tipo de disciplina que irá ministrar, assim como a maneira que a executará. R. Respeitando a linguagem de amor de seu filho. Compreender a principal linguagem de amor de seu filho o auxiliará a escolher o melhor método de disciplina. Na maioria dos casos, não utilize uma forma de disciplina diretamente relacionada com a principal linguagem dele. Se você o fizer, ela não terá o efeito desejado e muito provavelmente causará dor emocional extrema. A mensagem que seu filho receberá não é a de uma correção amorosa, mas de uma dolorosa rejeição. Por exemplo, se a principal linguagem de seu filho forem as palavras de afirmação e você usar palavras de condenação e críticas como forma de disciplina, seu gesto irá comunicar não somente que você está insatisfeito com um determinado comportamento, mas também que você não o ama. As palavras ácidas e críticas podem ser dolorosas para qualquer criança, porém, para esse tipo de criança, elas serão emocionalmente devastadoras. Ao mencionar o método de disciplina de seu pai, que incluía a voz alterada e palavras ásperas, Ben, de 16 anos, nos contou, se acontecer de eu fazer algo que ele julga errado. Seus gritos podem perdurar por várias horas. Eu me lembro do dia em que ele disse que não tinha certeza de que eu era seu filho porque ele não acreditava que um filho seu pudesse fazer algo tão terrível. Eu realmente não sei se sou filho dele, mas tenho certeza de que ele não me ama. Ao continuarmos a conversa, ficou patente que a principal linguagem de Ben eram as palavras de afirmação. Quando o pai usava palavras para comunicar o descontentamento com seu comportamento, ele destruía o senso de ser amado do garoto. Tenha cuidado. Se a principal linguagem de sua filha for tempo de qualidade, não queira discipliná-la com o isolamento, mandando-a para o quarto cada vez que ela se comporta inadequadamente. Se for o contato físico, não há disciplina evitando abraçá-la. Nós nos lembramos de Eric, um menino de 10 anos de idade cuja principal linguagem é o contato físico. Com frequência, ele se colocava atrás de sua mãe e estendia seus braços em torno da cintura dela ou acariciava seus ombros. Sua mãe também é fisicamente comunicativa e expressa amor ao filho por meio de contatos físicos. No entanto, o pai de Eric foi criado em um lar em que o método de disciplina normal eram as surras. Consequentemente, esse é seu primeiro método de disciplina quando Eric se comporta mal ou desobedece. As surras não são abusivas e, portanto, não machucam nem deixam vergões ou manchas roxas. Entretanto, quando Eric leva uma dessas surras de seu pai, é capaz de chorar por 3 horas seguidas. O que seu pai não compreende é que está tomando a principal linguagem de Eric, o contato físico, e utilizando-a de forma negativa. Em decorrência, Eric sente-se não somente punido, mas também não amado. Seu pai nunca o abraça após as surras, porque isso parece uma incoerência em sua filosofia de disciplina.
Ele é sincero em seus esforços para disciplinar o filho, mas não reconhece a grande distância emocional que está colocando entre ele e Eric. Como pais, devemos nos lembrar constantemente de que o propósito da disciplina é corrigir um comportamento errado e ajudar a criança a desenvolver autodisciplina. Se não aplicarmos o conceito das linguagens de amor, poderemos destruir o senso de uma criança de ser amada em nossos esforços para modificar o mau comportamento. O conhecimento da principal linguagem de amor de seu filho poderá tornar sua disciplina muito mais eficiente.